Bom, mais uma vez, bom dia. Uma aula com o oitavo ano B do CMAS, Aiquara, 8 horas e 54 minutos, do dia 6/7/2021. Se vocês puderem, façam uma chamada lá no grupo da gente do WhatsApp, para chamar o pessoal para vir, para não ficar aqui abrindo o WhatsApp, porque isso acaba tomando tempo da aula. Eu mandei, professor, mensagem pro povo, mas ninguém respondeu, porque eu fiz um grupo só pros alunos, entendeu? Pra quando Entendi. tiver aula, pra gente chamar as Pronto. Aí pessoas. só dá uma. Você já mandou, mas reforça. Pronto, Se peraí. puder reforçar, porque se eu ficar lá e cá, aí a aula para um pouco mais, né? Mas brigadão, viu, Gabriele? Então vamos aqui, nós começamos a falar sobre palavras parecidas. Antes da gravação, eu perguntei a um de vocês se tinha na sala pessoas com o mesmo nome, né? Se, outras Gabrieles, outras Vanderleias, outro ou Marcos ou Marias com o mesmo nome. Isso aí na gramática chama de homonímia. Homo aí com H, parece até o nome de um sabão em pó, mas o sabão em pó é com O, né? O-M-O. É, nós chamamos de homonímia. Homo significa igual, né? Igual, parecido. Então, palavras homônimas são palavras parecidas. Tem vários aspectos para isso. Sai da sala, sai da nossa aula hoje entendendo isso, que a homonímia trabalha com palavras parecidas, semelhantes. Tem vários aspectos desse processo. Tem os homônimos perfeitos. E quando fala perfeito, a gente já sabe que não existe ausência, não existe defeito. Os homônimos perfeitos ou palavras perfeitas possuem significados diferentes, significados diferentes, ou seja, o sentido é diferente, mas a escrita e a sonoridade são iguais. Então, nossa aula aqui é de vocabulário, nossa aula agora é de ortografia, de escrita e também de interpretação. Por que essa interpretação? Porque quando eu falo que tem significados diferentes, eu estou falando de interpretar aquela informação, certo? A palavra arma, por exemplo, você tem aqui do verbo armar. Ele arma o local, ele arma o presépio, ele arma o palco, do verbo armar. Mas também tem a palavra arma de instrumento de defesa, usada aí por quem tem habilidades e autorizações. Caminho, né? É o itinerário. Qual é o seu caminho mesmo? Vocês fazem que caminho para chegar até a escola? Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão em Aiquara, mesmo em Aiquara? Quando fala Aiquara, Palmeirinha, né, ali? Ou vocês estão em outras cidades próximas a Aiquara? Eu tô em outra cidade próxima. E Gabriele? Tem outras cidades próximas, professor. Hã? Tu tá em Aiquara? Tô, professor. Ah, certo. Mas eu vou. Sexta-feira eu vou viajar. Pronto, tranquilo. Eu perguntei isso porque a gente está estudando sobre homônimos, a gente viu a palavra aqui, caminho, né? Aí se eu perguntasse a vocês assim, qual o caminho de onde você está para chegar até o Américo Souto? Certamente vocês não, né? Teriam uma resposta se está em outra cidade, você viajaria, faria aí a mudança, né? Já só um pouquinho o som aqui. Pronto, passou um caminhão aqui, você já sabe que tem que interromper para não ficar inconveniente o som, né? Então, palavras homônimas são palavras parecidas, tá bom? Eu perguntei sobre caminho, né? Voltando aqui à fala anterior, porque justamente como a gente está falando aqui de localidades, umas estão em Aiquara, estão próximos a Aiquara. Você disse assim, qual o caminho daí de onde você está até o Américo Souto, você traçaria certamente um itinerário, ou seja, né? Por onde passar, por onde ir, até chegar lá.
Mas eu posso dizer assim, a gente, eu caminho, às vezes. Esse eu caminho, às vezes é o verbo caminhar. Eu vou conjugar, eu caminho, tu caminhas, ele caminha. Nós caminhamos, vós caminhais, eles caminham. Então, assim, eu tenho uma palavra, às vezes, com várias classificações gramaticais e com o mesmo formato. A palavra cedo mesmo, ó, com antecedência. Chegou cedo, hein? Ou então dizer assim, ó, eu cedo os meus direitos. Então, você tem a mesma escrita, aqui, ó. A escrita e a sonoridade são iguais. O que é escrita é o jeito de escrever. Cedo, cedo. E sonoridade é o som que ela produz. E a interpretação são o quê? Significados o quê? Diferentes. Então, isso aqui é chamado homônimos perfeitos. Mesma escrita, mesmo som, diferentes significados. A lista está aqui com várias palavras, vocês podem depois consultar. A palavra verão, nós estamos no inverno, né? Mas a palavra verão mesmo tem um substantivo que é o verão, que é a estação do ano, e se eu disser assim, vocês verão o que acontecerá, né, semana que vem. Então, assim, verão é a mesma escrita, é o mesmo som, mas com significados diferentes. Isso aqui é chamada homonímia perfeita. Meninas, até agora alguma dúvida? Ainda não, professor. Não. Tranquilo, né? Vocês passaram bem o recesso, porque a gente teve um recesso aí de poucos dias, mas recesso é recesso, né? Pequeno ou grande. Eu, professor, não tive nem tempo de sossegar, porque eu participei, né, do concurso, nem sosseguei. Foi muita correria. Ah, que bom. A experiência sempre é boa, né? Você passar por uma experiência de seleção, de classificação, de avaliação. Quer dizer, eu falo é sempre bom no sentido de você depois refletir, porque às vezes na hora, a correria, o tumulto, você não para para pensar a vantagem que está tendo em participar de uma seleção. Desde já, parabéns. E, Vanderleia, como é que foi o seu recesso? Deu uma descansada? Pode usar o chat, viu? Descansei, professor. Que bom, então. Vamos aproveitar nesse segundo semestre para estudar. A gente sabe que o ensino remoto ele tem muitas dificuldades de acesso, mas quem tem acesso e puder participar das aulas, participe, porque é bom fazer o melhor com o que você tiver em mãos. Homônimos e parâmetros. A gente vai ficar aqui nos homônimos. Homônimos são o quê? Palavras parecidas. Tenha isso na sua mente, ó. Palavras parecidas. Homônimo, iguais. Aqui, as palavras homônimas são aquelas que possuem significados diferentes, mas não parecidas ou iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia. Então, assim, tem essa divergência entre homônimo e parônimo. Parônimo é um próximo assunto. Mas hoje a gente vai focar nas palavras homônimas. Palavras homófonas. Ó, homo significa o quê? Igual. E fonas significa o quê? Vem de fone. Você usa o fone de ouvido. Então, homófonas são palavras que têm o mesmo som. Homógrafas têm a mesma escrita. E palavras perfeitas, tanto a escrita quanto o som são iguais. Então, cuidado com essas três classificações. Vamos ver aqui palavras homófonas. O que é homófona? Tem o mesmo som. Mesmo som. Não é a mesma escrita. Por exemplo, aqui, vamos lá para a prática aqui, ó. Apressar tem com dois S e tem com C cedilha. Ah, então eu posso usar a que eu quiser? Não. Depende do significado. Apressar com dois S é o quê? Ah, ó, apressa aí, anda rápido, vem logo, vem para a aula. Isso é de apressar, com dois S. Ah, gente, eu vou apressar o valor da passagem. Ah, eu vou definir o preço. Aí você vê que apressar com a ideia de preço, ó, vem de preço mesmo, que é ser cedilha. Então você já associa. Aí tem um estilo musical que surgiu na Bahia, creio que foi surgiu na Bahia já tem uns 10 ou 15 anos, que é o arrocha, né? O arrochar. Mas é uma palavra que já existia no vocabulário, só que foi atribuído também o contexto de musicalidade. Então, arrochar com CH é apertar com força, que
né? Parece muito bem com a ideia da música, da canção, da dança. E arrochar com X é tornar roxo, né? Tomou aquela pancada, jogou aquela bola. Por falar em jogar bola, vocês duas jogam bola? De vez em quando eu jogo. Uma das coisas que me chamou muita atenção em Aiquara nesses anos que eu trabalho aí, desde 2014, é justamente que muitas meninas em Aiquara jogam bola, mas muitas mesmo, a ponto de eu passar assim às vezes e ver assim a quadra praticamente cheia de meninas. E é interessante que é um aspecto cultural que em Jiqué eu praticamente não vejo. Na verdade, eu não lembro de em Jiqué ter visto uma quadra só com meninas. Eu me lembro muito facilmente de Aiquara ter essa manifestação esportiva, que eu acho interessante, né? Senão acho que já ganharam muitos prêmios e tal em algumas atividades esportivas. O futsal feminino de Aiquara. Então eu falei isso justamente cada palavra aí, né? Arrochar de X, porque numa atividade esportiva você às vezes cai, né? E cair muitas vezes faz a pessoa ficar arrochada com X. Brocha e brocha. Tem a brocha com CH, justamente o prego, a taxa, né? A brocha ali, né? Tem brocha com X, que é o pincel, então cuidado aí, ó. Poderia ser até a mesma palavra, porque a gente sabe que na nossa língua tem os homônimos perfeitos, né? Mas, por questões aí históricas de escrita também, às vezes de marco, de registro, temos aí o vocábulo brocha com CH, que é a taxa, o preguinho, e a brocha com X, que é justamente o pincel. A lista é enorme. Aqui a gente colocou alguns para a gente ter essa ideia de que o nosso assunto hoje é trabalhar com vocabulário. Arrocha, arrochar, ao cheque. E quem não quer um checão, hein? Se bem que no tempo do cartão de crédito e do Pix, o cheque ele está sendo bastante deixado de uso, em desuso, na verdade, né? Porque eu mesmo já tive cheque, mas usei poucas vezes. O uso hoje do dinheiro, né? A, o dinheiro mesmo, digamos assim, impresso, do Pix e do cartão de crédito é muito, muito mais forte. A gente está numa geração aí das chamadas criptomoedas, ou seja, as moedas, né, digitais. E o cheque, enquanto material aqui, com CH, documento para pagamento, né, se vê em pouco uso. Se você estudar aí em história, em geografia, a cultura muçulmana, vai ver que o chefe muçulmano, não sei se em toda a cultura muçulmana é assim, mas é chamado de cheque também. Ó, cheque, mas é com cheque com X e o talão ali, o pagamento é cheque com CH. Meninas, alguma dúvida até agora? Tá dando para entender que é um assunto que vocês vão precisar estudar muito mais isso do que outros, que é palavra, palavra, você vai tendo aquela ideia, e aumentando o vocabulário. Obviamente aí a leitura ela se faz muito importante também. Na verdade, sempre a leitura ela é muito importante. Ela é importante no começo, no meio e no fim do processo comunicativo. Mas no vocabulário, então, porque a gente não vai ficar aqui a manhã toda lendo palavra por palavra, não dá, né? Mas a gente vai discutindo algumas para você ter aquela ideia ali, ó, que o que é homografia? O que é homografia? É a mesma palavra. O que é homofonia? É o mesmo som. O que é uma palavra perfeita? Em matemática tem lá os números perfeitos. Em gramática, o que é uma palavra perfeita? É a palavra que tem a escrita e o som da mesma maneira. Ok? Então tem essa conotação também para vocês. Como disseram, está tudo ok. A gente vai seguindo aqui. Vocês estão com o livro aí, gente? Estão com o livro? Eu tô, professor, com o livro. Então, abre aí na página 68. Qual? 68. Página 68.
Pronto, professor, já abri. Oi? Abri já. Pronto. Página 68. Vamos ver um pouquinho aí, um pouco de leitura. Vai ficar para casa, obviamente, o restante do que a gente não lê agora. 68, 69. Homônimos. Lembra que homo, com H, significa o quê? Igualdade. Leia as tiras abaixo. As tirinhas são gêneros textuais parecidos com histórias em quadrinhos. Na verdade, são histórias em quadrinhos, só que menores, né? Bem menores, na verdade. Tudo que a Tata faz, os tatinhos fazem também. Tá vendo? Tudo que a Tata faz, os tatinhos fazem também. No caso, a pata, né? Aí, ó, pato e patinhos. Primeiro lugar no mundo no nado sincronizado. Isso. Mas por que diabos eles querem saber quantas praias tem uma aranha? Quantas patas tem uma aranha? E aí, né? Tem ilustração aí também. A interpretação das tiras é interessante porque isso é um texto pequeno. E a tira é um gênero textual que ele mistura escrita e o desenho, certo? Mas aí a gente pode ver o seguinte, nesses textos que a gente está vendo aqui agora, nessas tiras, tem palavras com a mesma escrita, com a mesma sonoridade, como é que vocês perceberam aí? Que a gente está lendo aqui para trabalhar a questão da homografia, ou das homonímias, perdão. E aí, perceberam o que no texto? E aí? Palavras iguais, palavras parecidas. Eu vi aqui, professor, tem algumas palavras tipo parecidas. Diga aí quais são, ou qual é. No primeiro quadrinho aqui tem aquela parte cá embaixo igual. Uhum. Tipo, cadê? Eu estou aguardando. Ah, tem bastante aqui, professor. Então, Bastante não, mas tem algumas aqui bem então diga, parecidas. diga aí quais. Tipo, vendidas também. Vendidas. Esses quadrinhos aqui são. É tudo de um só, né? No caso aqui, na É página um. 68, não é É, isso? assim, é um só, né? Porque aqui tá separado. Não são dois quadrinhos, são duas histórias. Ah, um Cada, em cima, outro embaixo. Ah, e entendi. o primeiro quadrinho tem aí, fala sobre os patos, né? E o segundo já é outra situação. Ah, tá. Eu pensava que era tudo junto. Uma é de Fernando. É do mesmo autor, Fernando Gonzalez e Fernando Gonzalez, só que são duas histórias diferentes. Um tem assim, tudo que a pata faz, os patinhos fazem igual. Primeiro lugar no nado sincronizado. Sabe que nado sincronizado é aquele nado de esporte, né? Que as pessoas nadam da mesma maneira. Um grupo começa a nadar da mesma maneira. E aqui, esse quadrinho ali chama a atenção justamente dos homônimos. O que é um homônimo? Tem a ver com igualdade. Toda vez que você ouvir a palavra homo com H, tem a ver com igualdade. Né? A ideia, falando gramaticalmente falando. Né? No texto 2, que é o segundo quadrinho, tem assim: mas por que diabos eles querem saber quantas patas tem uma aranha? Né? Que é uma outra história, uma outra situação. Sim,
vendidos, né? Está relacionando aqui com uma questão mais comercial. Vamos fazer aqui essa atividade, vou dar até um tempo para vocês fazerem. A letra A diz assim: em que consiste o humor da primeira tira e o da segunda? Quer dizer, claro que o humor, o som de um avião aqui, aí fica muito chato. O humor é uma coisa assim particular. Tem coisas que eu não acho graça, vocês vão achar. Mas quando vocês estiverem fazendo um teste, uma prova, diz assim: perceba o humor, não espere que você vai achar graça, porque nem sempre você vai achar graça, porque isso é, como disse, é seu, né? Mas o humor justamente é algo que é estranho, que é assim, sabe? Por exemplo, na primeira tira aí, tá mostrando uma situação né, de animais, uns patos, patinhos. E aí ele vem no último quadro mostrar o quê? Justamente uma classificação de uma Olimpíada. Nós sabemos que os patos, os animais, eles não fazem parte das Olimpíadas, não tem as Olimpíadas dos animais. Só, né, uma fábula, num desenho animado, um filme que seja, mas na realidade não existe. Então, assim, o humor da primeira tira justamente tem em mexer com o quê? Em trabalhar a ideia das Olimpíadas no mundo animal. Aí tá a ideia de humor. Ah, não achei graça, mas humor é necessariamente aquilo que é estranho à realidade. Na segunda tira aí, quem pode me dizer qual é o humor que está presente? Aí a percepção dos detalhes é importante para você compreender. E aí, qual seria o humor da segunda tira? O que é que tem assim de estranho que chama atenção para que o livro classifique como humor? Hoje aqui está movimentado, hoje passou o som de avião umas duas vezes e passou agora um caminhão. Como assim humor? Interessante a resposta. Como assim feliz e zangado? Me dá um detalhe aí. Eu percebo, mas eu quero que vocês falem para que eu possa perceber mais as suas informações. Como é que está a ideia de humor zangado ou humor feliz no segundo quadrinho? O que seria aí um humor zangado? O que seria um humor feliz? Tipo, ele parece nervoso, professor. Porque Hã? ele tá perguntando no Sim, terceiro, sim, sim. falando coisa que não sei pra que ele quer saber, né? Entendi. Ah, certo. Aí Vanderlei tá comentando já o humor da primeira tira. Show de bola. Bom. Então, na ideia de felicidade, que, né? No primeiro quadrinho, justamente, ele conquistar um prêmio sempre é bom, né? E o humor em si da primeira tira, é porque tá comparando as Olimpíadas, que são humanas, a um nado sincronizado dos patos, que eles fazem isso pelo instinto, né? Agora, e onde é que tá o humor da segunda tira? Que ele fala assim, ó, mas por que diabos eles querem saber quantas patas tem uma aranha? Você vê que na imagem 3 do segundo quadrinho, você tem quantas pessoas na sala? Várias. E a aranha, ela tem várias patas, não tem? Que dá a ideia de que você justamente, né, ter contato, ter acesso com várias coisas, né? Deve ter, conseguir.
E aí uma coisa que alguém comentou nesse instante em relação às palavras que são iguais, tem uma palavra que aparece no primeiro quadrinho, que aparece no segundo quadrinho, quer dizer, na primeira tira, na segunda tira tem a mesma palavra. Qual seria? Uma está no singular e a outra está no plural. Quem percebe aí? A do último quadrinho, professor? Existe Eu uma percebi. palavra que está Não, na eu tô primeira. falando do último quadrinho, assim, pode dizer, da última. Do último negócio. Eu É, acho a que é o palavra. último quadrinho, vendidos, que vendidos está no plural, né? Mas aí ela E está o. em que lugar? E tem um também, é mais porque eles. Mais porque diabos, né? Tá no plural? É quase isso. Ó, no primeiro Pata e quadrinho, patas. no primeiro quadrinho, isso, no primeiro quadrinho da primeira tira tem assim, tudo que a pata faz. Então, no primeiro quadrinho da primeira tira tem a palavra pata. No segundo quadrinho da segunda tira tem assim, quantas patas tem a aranha? Aí eu pergunto a vocês, a palavra pata e patas tá no mesmo significado? Sim ou não? Não, porque cá tá Não. no plural e o outro já não tá no plural. Tem esse detalhe que é importante. Valeu, parabéns. No segundo quadrinho, na segunda tira, tá no plural. Na primeira tira tá no singular. Mas além de singular e plural, tem também outro significado aí que seja diferente? Que pata significa o animal que tá no primeiro quadrinho e patas são as patas da aranha. Isso, muito bem. Então, assim, o que a gente aprende aqui agora, nessa aula, nessa pequena aula de homônimos, que a gente tem que tomar cuidado com as palavras na hora de escrever, sobretudo com escrever, porque na fala a- as mudanças, o significado pode ser mais forte, mas na escrita, se eu escrevo a mesma palavra, eu posso alterar o texto. Então, gente, para casa, e anota para casa, ó, páginas 68 e 69. Roberlan, eu posso mandar essa semana? Ô, Não. professor, desculpa aqui interromper. É, a página. Como é o nome? Página 68, fazer a letra A, né? É, não, B e C. tudo que a gente não fez, fazer. A, número 2 também? Tudo que a gente não fez, fazer. É. Como assim? A gente fez a letra A agora, então o que a gente não fez, o restante faz. Ah, entendi. A número 2, 3, É. 4 e 4, E né? o que Só? a gente não fez, façam. Mas não me entregue essa semana, por quê? Porque eu tô corrigindo a atividade de vocês, e aí fica chegando a atividade nova, a gente acaba, né, perdendo aquele ritmo. Então, deixa pra semana que vem dizer, ó, manda a atividade dessa 189 tal dia e por tal lugar. Ok, gente? Ok, professor. Deixa eu entrar com vocês aqui em outro assunto de hoje. Nesse instante eu libero vocês. Um assunto importante, que é justamente aí a contação de histórias. Páginas 36 e 37. Páginas 36 e 37. Contação de histórias. Quem tiver com o livro puder abrir, abre para a gente comentar, fazer uma breve Qual é a introdução. página mesmo? Vou repetir. Páginas 36 e 37. É contação de histórias. A gente não vai ler muito, não. Aqui a gente vai comentar, mas deixa o livro aberto, faça as suas anotações, registre qual é o assunto de hoje. E lá no Classroom, o material já está todo colocado. E por sinal, eu vou até adicionar aqui esse, esse link que a gente trabalha hoje, o conteúdo. Gente, qualquer dúvida, pergunte. Não engula a dúvida, não, porque depois a coisa vai ficando mais difícil. É só colocar lá o link no Classroom. Ó, lá no Classroom, a gente tem um vídeo, que não é o meu, não, mas o de hoje eu vou postar lá também, que vocês podem estudar um pouquinho sobre homônimos. Um pouquinho só, um vídeo pequeno. O link que eu mostrei a vocês hoje aqui já está lá também agora, já vou postar, vou salvar no estante. E mais tarde eu salvo aí a nossa aula, nossa videoaula.
Então vão ter 3 materiais lá. Olha só aqui a página 36, contação de história de terror. A gente não vai focar a ideia de terror, não, porque já é um assunto passado. A gente vai focar agora em contação de histórias regionais. Eu não sei se vocês já viram já, eu já postei no grupo de vocês o projeto. Eu postei lá num grupo de vocês do WhatsApp e acho que também lá no Classroom, se não fiz, eu farei o projeto cultural que a gente vai trabalhar mês de julho, agosto e setembro. Acho que até agosto a gente trabalha esse projeto. Ele vai estar focando o quê? Justamente o nome do projeto é Nossas Raízes, Nossa Cultura. Eu coloquei já está no Classroom já. Vou até mostrar para vocês aqui que é rapidinho e fica mais significativo mostrar do que ficar só falando. Ô, professor, esse negócio de coisa, eu sei que eu tô, como é o nome? Né, onde o senhor manda as atividades, né? Eu não consigo entrar nesse negócio aí, não. Porque o aplicativo aqui, sei lá, sala de aula, sai do meu celular, porque senão meu celular tá travando. Pronto, foi o barulho aqui. No caso, você tá lá na turma já, no Classroom. Olha você aqui, Gabriele Santos Conceição. Tá vendo aí? Tá vendo, Gabriele? E, Tô, professor, tô. e Vanderleia também. Mas e pra mim fazer atividade? Aí a Porque gente não vai. chega nenhum aqui, não. Mas tu não viu isso aqui agora? Eu tô mostrando agora? Hum. Aí, Mas como é que eu faço pra entrar nesse negócio? tu já está lá. Mas pra fazer as atividades, professor? Ah, pronto. Você Aí não já é manda outra atividade pergunta. pra ir? Tu perguntou pra entrar, tu já tá lá. Que aí você pergunta mesmo, eu não vou saber. Não, mas a gente vai passar atividades para responder por lá ainda, eu vou explicar como vai ser. Por enquanto, se acostume a ter o acesso ao material lá. Quando for para devolver, a gente vai ter um treinamento só sobre isso aí, tá bom? Por enquanto, o foco é você saber que existe e ter acesso. Fazendo isso, já está adiantando bastante. Certinho? Ô, professor, eu saí da aula aqui rapidinho, mas eu consegui voltar porque meu celular saiu aqui, que tá doido. Não, tranquilo. Viu? Eu vou repetir a fala porque você saiu e voltou. Essa questão de como responder por lá, ainda vou fazer um treinamento com vocês do 8º ano, sobre como responder atividades lá. Mas por enquanto, só tem um acesso só, tá bom? Ok? Ok. Pronto. E aí, já viram essa postagem aqui? Tá lá, ó. Com correções e início do projeto Raiz. Eu postei uma música de Flávio José e o projeto que vocês devem ler, porque semana que vem a gente vai ter um encontro justamente para discutir isso aí. Sugestões de vocês de como a gente aplicar esse projeto nas turmas do CMAS, que é um projeto, na verdade, do município de Aiquara. Não é só o colégio. Então, todas as escolas vão trabalhar o mesmo projeto, só que cada escola vai ter o seu jeito, né, de trabalhar. E a gente quer socializar com vocês para vocês terem justamente uma leitura e sugestões de o que fazer, como fazer. Porque, na verdade, vocês sabem muito bem disso, quem coloca o projeto na prática é o aluno. O professor ele vai organizar, vai direcionar, vai tirar dúvida, mas quem faz o projeto acontecer são vocês. Ok, então? Aí, uma das coisas que a gente pode discutir nessa parte do projeto cultural é a contação de histórias. Porque quando você fala de cultura, a cultura ela acontece no dia, o dia todo, o tempo todo. Só que, como é que eu sei como foi a cultura, por exemplo, de Aiquara há 10 anos?
eu vou pesquisar na internet ou em livros, ou então alguém vai me contar. Por exemplo, vocês sabem histórias antigas da cidade de Aiquara, onde vocês estão? Histórias que podem ser reais, imaginárias, não importa, mas assim, as pessoas contam para vocês como era antigamente. Por exemplo, tivemos a live semana passada do Licor do Jegue, que é a primeira vez que acontece, se eu não me engano, né? Uma live com esse tipo de conteúdo em Aiquara, em relação ao Licor do Jegue. Eu acho, né? Se estiver enganado, vocês podem me corrigir. Mas vocês conhecem o Licor do Jegue em Aiquara? Eu não. Eu conheço, professor. Nunca ouviu falar? Desde pequenininha sempre estava colada. Ah, certo. Porque quando eu falo assim, conhece, não precisa você exatamente frequentar o ambiente ou o conteúdo, mas assim, eu mesmo não sou de Aiquara, mas eu noto que o Licor do Jegue ele tem uma repercussão, né? Na região, as pessoas vão, se divertem e tal, gostam do clima. Esse ano foi o primeiro ano que foi online, então foi diferente. Então as próximas gerações, né, já vão contar essa história. Ó, em 2020, perdão, 2021, o Licor do Jegue aconteceu numa versão digital, pelo Facebook, então assim, é diferente. Então, a contação de histórias é basicamente isso. A gente está trabalhando agora as páginas 36 e 37 do livro, que fala sobre contação de histórias lá, fala de terror, mas está buscando para história no geral. Então, contar história é justamente reproduzir conteúdos para as próximas gerações. Como é que vocês acham que vão ser as próximas histórias do mundo, a partir do mundo digital? Como é que vocês acham? Acho que a forma de contar a história continua a mesma dos seus avós, dos seus bisavós. Quais são os parentes de vocês mais velhos? Na casa de vocês, na família em si? Quem é a pessoa mais idosa da família de vocês? Vocês têm ou contato ou saber quem é? Minha avó. Ô, professor, a minha bisa, como é o nome? A mãe da minha avó, ela morreu com 108 anos. Tem uns Hum, 3 a 4 anos que ela morreu. A mais velha era ela, mas agora eu não sei quem é assim mais não. hum, 108 anos é um tempinho, uma paletada boa, viu? Como diria aí, nos homônimos, ela teve um caminho longo, Foi, né? professor. Ela era bem forte. Ela só morreu por causa que ela já tava ficando quase fraquinha, mas mesmo assim tava. Aí ela caiu da escada e quebrou o fêmur. Acho que é É o fêmur, né? mesmo. Ixi, Foi. Aí nessa ela idade. ficou ainda quase uns 5 meses na cama. Aí É depois também não mesmo? aguentou mais. Foi. Nossa, então, vamos pensar no sentido aí biológico, ela é muito forte mesmo, né? Era. Porque nessa idade, você cair de uma escada e ficar um tempo ainda, né? Foi, ela ainda ficou uns 5 meses na cama. Aí depois já não aguentou mais. E pensando religiosamente para quem pensa assim, graças a Deus, né? Porque seria um tumulto ela falecer logo, né? Digamos. Se bem que o falecimento sempre é um tumulto, né? Mas assim, né? Verdade. Com certeza uma coisa é você estar ali com a pessoa e tendo aquela expectativa e você, né, encontrá-la já. Como na novela, foi na novela Gênesis mesmo, uma personagem foi encontrada morta na casa. Então, já cria né, um espanto ali. Pois é, então assim, a gente pensa o seguinte, essas pessoas mais idosas, claro que e eu quero ver com vocês, porque o projeto é para vocês executarem, elas são muito famosas muitas vezes por contarem histórias no tempo dela quando era criança, o São João, os festejos, as tradições, a cultura, a música. Aí vai dizer assim, no meu tempo não era assim, porque os meus pais, é porque a música, porque não sei o quê, porque não tinha transporte, não sei o quê. Nós temos sempre na ideia de cultura essa ideia de comparação. Os mais velhos querem comparar o tempo como era, como se fosse o tempo verdadeiro, o clássico, que tudo deve ser imitado. A gente pensa assim: será que hoje, com as tecnologias digitais, contar a história é da mesma maneira? O que vocês acham? Eu acho que não, professor. A gente tem outras formas hoje de contar história? Se tem, quais seriam as formas de contar história hoje? Porque assim, o ser humano nunca se desprende de contar história. Sempre está contando história.
Mas hoje, como é que seria a nossa forma de contar a história? Assim, se a gente pensasse aqui agora um mundo lá no futuro, como é que seria contada a história do nosso momento? A partir de que situações vocês perceberiam uma diferença de contar histórias? Eu acho que seria desconfortável, professor. Por que desconfortável? Porque tá sendo um ano, foi, fez um ano agora, né? Tá sendo difícil demais. Tem pessoas morrendo por causa da Covid e por causa de outras doenças também. Hum, então você percebe aí que no futuro, porque essa história vai ser contada, né? A gente agora está É vivendo. mesmo, professor. Quando a gente contar assim, a gente nem vai acreditar que a gente passou por tanta coisa, né? Uhum. E a gente, claro que o futuro é a cada segundo na frente é um futuro, mas a gente fala assim, daqui a 10 anos, que a gente vai estar mais afastado desse contexto, né? Espero que a gente esteja vive em paz e com saúde, mas assim, Daqui a 10 anos eu vou falar bem assim, ó. Eu lembro que no dia eu tava tendo aula e só tinha duas alunas na aula. é uma coisa interessante mesmo. Eu não, assim, eu vou dizer assim uma coisa que talvez não seja bem interpretada, mas eu não me importo muito não. Até porque nesse momento nossa história é muito sofrida, como o Vanderlei trouxe. Além de ser sofrida, ela é difícil. O acesso à tecnologia não é de todos, não é para todos, não acontece a toda hora. Então, assim, alguns certamente não quiseram vir, que é a escolha, tem as suas consequências. É, e outros não puderam estar aqui. Então, cada situação é diferente. Então, as histórias vão ser contadas também assim, ó, naquele dia 6 de 7 de 2021, uma aula de gramática pelo Meet, estava eu, Vanderlei e o professor. Então, estava eu, Gabriele e Vanderlei. Então, estava a Gabriele, o professor e eu. E mesmo assim, somos três, estamos muito próximos aqui nesse contexto, mas a gente está vendo a aula de maneira diferente. Então, contar uma história sempre é uma coisa particular. Por mais que a gente esteja aqui na mesma aula, mas não somos as mesmas pessoas. Até uma coisa interessante, vocês conhecem, você tem amigos gêmeos, assim? Eu não lembro agora de gêmeos, não. Eu Vocês têm tenho um amigos gêmeos? amigozinho. Aí de Aiquara? Fala aí, porque não... É, Aqui em Aiquara tem dois menininhos. Um é Gustavo e outro é Matheus. É gêmeos também. a idade deles. Acho que são 8 ou 9 anos. Eles estudam com meu irmão. Vamos pensar aí, será que sendo gêmeos, não sei que eles são gêmeos perfeitos? Assim, iguaizinho, olha para um e não sabe se é o outro? Ou são acho que gêmeos? eu conheço, não, professor. Ô, Hum, professor, quando eu vou chamar um aí e falar, meu nome não é esse não, é o outro. Eu não aguento, não. Eles se parecem muito. E quando coloca a roupa, eu fico confundindo as roupas, né? Porque é tudo igual. se for aquele clássico de pais que colocam, né, a mesma roupa, o mesmo modelo, aí que fica difícil para quem está observando. É mesmo, e eles usam a mesma roupa. É o cabelo preto assim, liso, Ah, branquinho. Aí a gente confunde mesmo. e Vanderlei falou que conhece gêmeos não são tão iguais. Como é, Vanderlei? Tem um lá em cima também, né, Vandeleia? Não são iguais, não. É Lara e Laíra. Não, mas tem aqueles outros meninos também. Tem Aquele. Douglas e Diogo. É. Eu acho que eles se parecem um pouquinho. Só não parecem muito por causa que um tem uma mancha no cabelo, né? É. Mas eles ali, eles são idênticos. Aí você pode perguntar assim, por que Roberto está falando de gêmeos? Por que a aula de gramática tem a ver com gêmeos? É só você puxar o começo da aula, a gente falou sobre palavras homônimas, palavras iguais. Então, quando a gente compara informações, a nossa mente ela cresce mais em conhecimento. E também eu trouxe a ideia dos gêmeos, por quê? Eu falei que a gente está no mesmo local, no mesmo momento, mas somos diferentes. Aí eu puxei, bom, será que os gêmeos, sendo gêmeos perfeitos, eles contam as coisas da mesma maneira porque são gêmeos? Seria isso? Não é, né? Eu acho que não. Provavelmente não, porque o comum é que não. Não vou dizer que não, porque tem que conhecer pessoa por pessoa no universo. Mas assim, em geral não, porque mesmo sendo gêmeos, cada um sente uma coisa, pensa uma coisa, percebe uma coisa e interpreta de maneira única. Então a gente está aqui agora, né? Nesse dia 6 de 7 de 2021, mas daqui a 10 anos, né? Em 2031,
A gente vai assim, aquela aula, hein? Mas eu gostei, não gostei disso. Mas eu nem percebi que foi feito isso, quer dizer, porque a gente tem percepções diferentes. Mesmo eu que estou organizando a aula com vocês, sou organizador da aula, eu não vou perceber tudo porque a realidade está sempre além do que qualquer um possa perceber completamente. Então, gente, anota aí para casa, vou liberar vocês. Para casa é o quê? Páginas. Quais foram as páginas? Revisar as páginas aqui. Páginas 68, 69. Pode estudar, fazer, responder, mas deixe no seu caderno, não me mande nada essa semana ainda. Motivo, vou corrigir atividades e postar as notas depois, quando a direção permitir. Postar quer dizer, passar para a direção, né? Aí a escola sabe como fazer. Páginas 68 e 69, palavras homônimas. Páginas 36 e 37, que vai tratar sobre contação de história. Ok? E leia o projeto Nossas Raízes, Nossa Cultura. Meninas, alguma dúvida para hoje? Não. Então a gente vai encerrar a aula aqui. Se inscreva lá no nosso canal, se inscreva também lá no Classroom, e qualquer dúvida é só chamar. Depois tem um treinamento de como trabalhar melhor o Classroom com vocês. Ô, professor, tem como o senhor mandar o link do site da atividade pra gente que não tá conseguindo entrar? No caso, tu também já está lá, no Classroom. É porque eu não tô conseguindo entrar, não. Sem o link, tem como o senhor mandar? Eu também não consigo entrar, não, professor. Manda, agora vocês duas estão lá. Aqui, ó. Vocês duas. Vê aqui, isso aqui é o oitavo B, né? Gabriele Santos Conceição tá aqui. E Vanderleia Santos tá aí. Será que vocês mudaram de e-mail? Porque se vocês mudar de e-mail, obviamente você não vai entrar. Não, eu não mudei, não. O meu tá o mesmo. Pronto. Eu tô falando porque quando for chegar a atividade, eu não vou saber, não? Sei lá. Não, mas aí eu vou explicar antes. Eu falei que a gente vai ter um treinamento de como saber responder por lá. No momento, faça uma atividade no seu caderno, deixe no seu caderno. Aí, quando a gente marcar o treinamento, vocês vão saber como responder pelo Classroom. O momento agora é só acessar. Já conseguiu acessar, se inscreveu, você já fez muita coisa para agora. Ok? Ok. Então, vocês podem ficar à vontade, podem sair. Eu vou encerrar a aula aqui. Tchau, professor. Um abração, obrigado pela atenção. Boa semana para vocês, viu? Se cuidem. Então, encerrando aqui a aula com o oitavo B, 9 horas e 41 minutos, dia 6 de 7 de 2021, tratamos sobre palavras homônimas, homônimos perfeitos, homônimos imperfeitos, palavras homófonas, palavras homógrafas. Discutimos também sobre contação de história e demos uma deixa aí do nosso projeto municipal de Aiquara, Nossas Raízes, Nossa Cultura. Para vocês que acessarem aqui, saúde, paz, tranquilidade, se inscrevam no canal Gramática Nobre, no canal também CMS Digital e no Classroom da sua turma. Valeu!